Vamos fazer aqui mais alguns exemplos de equações biquadradas. Raiz quadrada de 6 sobre x menos 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 6 sobre x mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a menos 3 sobre 2x na quarta mais 2 sobre x na quarta. Bom, vamos desenvolvendo essa expressão até chegarmos a algo mais simples. Começando com essa multiplicação aqui. De cara, você vê que isso é um produto notável, é o produto da diferença pela soma, certo? E você lembra dos produtos notáveis, isso é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Então, é o quadrado do primeiro termo, que é a raiz quadrada de 6 sobre x. Então, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. O segundo termo é 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Isso é igual a... Bom, aqui temos uma soma de frações, temos que deixar no mesmo denominador, e aqui é bem fácil de fazer isso. Eu posso multiplicar nessa fração tanto o numerador como o denominador por 2. Assim, nós vamos ficar com denominadores iguais e podemos somar. Então, nós ficamos com menos 3 sobre 2x na quarta, mais 2 vezes 2 é 4 sobre 2x na quarta. Lembre-se, nós podemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor, sem alterar o valor da fração. Agora temos o mesmo denominador e podemos fazer a soma. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6 sobre x ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 4 vezes 2, 8. Isso é igual a menos 3 mais 4 é 1 sobre 2x na quarta. Agora, podemos multiplicar tudo isso aqui por 2x na quarta para eliminarmos os denominadores. Então, multiplicando toda a equação por 2x na quarta, que é o mínimo múltiplo comum de 2x na quarta e x ao quadrado, é o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Assim, nós eliminaremos os denominadores. Então, vamos lá, começando aqui do lado esquerdo. 2x na quarta vezes 6 sobre x ao quadrado. Bom, 2 vezes 6 é 12. X na quarta sobre x ao quadrado é x ao quadrado, certo? Lembre-se, é a divisão de expoentes de potências de mesma base. Subtraímos expoentes, 4 menos 2 fica 2. Agora, menos 8 vezes 2x na quarta é menos 16x na quarta. Isso é igual a, aqui nós simplesmente podemos simplificar, igual a 1. Agora, vamos passar tudo para o lado esquerdo. Ficamos com menos 16x na quarta mais 12x ao quadrado menos 1 igual a 0, ou ainda 16x na quarta menos 12x ao quadrado mais 1 igual a 0. Só multipliquei tudo por menos 1. Agora, nós usamos aquele nosso truque das equações biquadradas. Nós podemos dizer que y é igual a x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 16 vezes x na quarta nada mais é do que x ao quadrado. E x ao quadrado, nós acabamos de dizer, é igual a y. Então, x na quarta, na verdade, é y ao quadrado. Então, 16y ao quadrado menos 12y mais 1 igual a 0. Agora, nós temos, na verdade, uma equação do segundo grau, e nós sabemos resolver sem grandes dificuldades. Só usar a fórmula de Bhaskara. Então, y é igual a menos b, menos 12, aliás, menos 12, que é mais 12, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 144, menos 4 vezes a vezes 100, então, menos 4 vezes 16 vezes 1, que é 64, tudo sobre 2 vezes a, tudo sobre 2 vezes 16, 32. Então, y é igual a 12 mais ou menos, quanto que é 144 menos 64, isso vai dar 80, tudo sobre 32. Então, y é igual a 12 mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 80? Podemos fazer a fatoração. 80 nada mais é do que, vamos ver, 8 vezes 10 ou 16 vezes 5. 16 vezes 5. Então, a raiz quadrada de 80 é a raiz quadrada, vamos fazer aqui embaixo, a raiz quadrada de 80 é a raiz quadrada de 16 vezes 5. Raiz quadrada de 16 é 4, então fica 4 vezes a raiz quadrada de 5. Então, 12 mais ou menos 4 vezes a raiz quadrada de 5,
tudo sobre 32. Então, y é igual a... Podemos simplificar aqui tudo por 4, certo? Podemos dividir o numerador e o denominador por 4. Aqui nós ficamos com 3, aqui ficamos com 1 e aqui ficamos com 8. Então, é 3 mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre 8. Então, y' é igual a 3 mais a raiz quadrada de 5 sobre 8. E y, duas linhas, é igual a 3 menos a raiz quadrada de 5 sobre 8. Bom, nós temos uma expressão que não pode ser simplificada além disso, mas não tem problema. Agora, lembre-se, queremos achar o valor do x e não de x ao quadrado, e não de y, que é x ao quadrado. Então, agora é só substituir aqui. Então, nós sabemos que y é x ao quadrado e nós temos dois valores possíveis para y. Então, começando com esse aqui, o y'. Então, y' nada mais é do que x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 3 mais a raiz quadrada de 5 sobre 8. E, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 5 sobre 8. Poderíamos simplificar isso aqui, mas vamos deixar assim mesmo para não tomarmos muito tempo. Nós poderíamos colocar a raiz no numerador e no denominador. Raiz quadrada de 8 é 2 vezes a raiz quadrada de 2. Poderíamos racionalizar o denominador e assim por diante. Mas vamos parar por aqui mesmo. Além disso, temos o y duas linhas, que também é igual a x ao quadrado. Então, nós ficaríamos com x ao quadrado é igual a 3 menos a raiz quadrada de 5 sobre 8. E, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 5 sobre 8. Então, temos ao todo 4 valores possíveis para x. Aqui mais, menos, então 2 valores, e aqui também 2 valores, ao todo 4. Agora, é importante observar que aqui você poderia pensar, será que eu tenho como extrair essa raiz quadrada? Será que o meu radicando não é negativo? A resposta é não, certo? Porque a raiz quadrada de 5 é menor do que 3. Então, 3 menos a raiz quadrada de 5 vai ser um valor positivo. Dividindo por 8, teremos o valor positivo também. Portanto, podemos pegar a raiz quadrada, porque o radicando será positivo. E aqui é óbvio que o radicando é positivo, certo? Não precisamos nem analisar. Então, é isso. Eu achei que nós teríamos como simplificar, mas eu devo ter elaborado alguma coisa errada aí. Mas, de qualquer forma, é um exercício válido. Nem sempre os valores têm que ser bonitinhos e redondos e fáceis de simplificar. Agora, mais um exemplo aqui, quem sabe 8x na sexta mais 121x ao cubo mais 15 igual a 0. Mas será que isso aqui é uma equação biquadrada? Mais ou menos. Nós podemos aqui aplicar o mesmo truque das equações biquadradas, que é observar o seguinte. X na sexta nada mais é do que x ao cubo ao quadrado. Então, eu posso dizer que x ao cubo é igual a qualquer letra, vamos supor y, e simplificar, reduzir essa equação a uma equação do segundo grau. Porque resolver uma equação do sexto grau, podemos dizer assim, é dose, certo? Não é lá uma tarefa muito fácil, geralmente. Então, vamos fazer isso. O x na sexta nada mais é do que x ao cubo ao quadrado, e vamos dizer o seguinte, que y é igual a x ao cubo. Então, nós ficamos com 8 vezes y ao quadrado mais 121 vezes y, que é x ao cubo, mais 15 é igual a 0. Então, essa equação do sexto grau foi reduzida a uma equação do segundo grau, que podemos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Então, y é igual a menos b menos 121 mais ou menos a raiz quadrada de 121 ao quadrado. Bom, temos que fazer isso. Quanto que é 121 ao quadrado? 121 vezes 121 é 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Somando, vamos ficar com 1, 4, 5, 6, 4, 1. Então, 14.641 menos 4 vezes a vezes c, então menos 4 vezes 15, que é 60 vezes 8, que é 480, tudo sobre 2 vezes a, tudo sobre 16. Então, y é igual a menos 121 mais ou menos a raiz quadrada de, vamos ver, 14.641 menos 480 é 1, 14, aqui fica 6, 5, 1, 4, 1. Raiz quadrada de 14.161
Agora, quanto que é a raiz quadrada de 14.161? Temos aqui um abacaxi para resolver. Então, vamos tentar fatorar o 14.161. Será que podemos fatorar por 3? Vamos ver. 1 mais 4 é 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 6, 13. Por 3 não podemos fatorar, então, porque a soma dos algarismos não é divisível por 3. Por 5 não podemos fatorar. E será que por 7 podemos? Vamos tentar aqui. Vamos fazer a divisão. Eu não estou lembrado agora da técnica, do macete para saber se o número é ou não divisível por 7. Vamos dividir, então, vai ser mais rápido. 14 por 7 dá 2, fica 14, menos 0, baixa o 1, 0, baixa o 6, fica 2, 14 menos 6, 2, 1. 21 por 7 é 3. Então, podemos dividir por 7. Ótimo. Então, dividindo por 7 fica 2023. Vamos tentar dividir por 7 de novo. 2023 dividido por 7 é 2, 14 menos 6, 2, fica 8, 56, dá 6, baixa o 3, 9. 289. Agora, será que podemos dividir por 7 de novo? 289 por 7 fica 4, 28. Baixa um 9, 1, então não é divisível por 7. Não é divisível por 3, nós já vimos, então não será por 9. Divisível por 11 realmente não parece ser divisível por 11, certo? Será que será divisível por 13? 289 sobre 13, que é o próximo número primo, vamos ver. Dá 2, 26, dá 2, 9. Então, aqui ficaria 2. Não é divisível por 13, não vai dar resto zero. O próximo número primo é 17. 289 por 17, vamos tentar. Aqui vai dar 1, 17, menos 28 menos 17 é 11, baixa o 9. Acho que dá por 7, certo? Vamos ver. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1 é 7, mais 9, aliás, mais 4, 11. Então, é divisível por 17. 289 por 17 dá 17, podemos dividir por 17 de novo, fica 1. Então, a fatoração de 14.161 é 7 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Agora que eu percebi que está cortando a nossa fatoração, vamos vir um pouco para o lado aqui. Acho que deu para entender, certo? Dividir por 7, por 7, por 17, por 17, 7 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Podemos apagar tudo isso agora. Então, a raiz quadrada de 14.161 é igual à raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 17 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7, raiz quadrada de 17 ao quadrado é 17, o número é um quadrado perfeito, então. E 7 vezes 17, nós já vimos, é 119. Então, isso aqui é 119. Então, y é igual a menos 121, mais ou menos 119, tudo sobre 16. Portanto, nós temos y', que é igual a menos 121 mais 119 é menos 2 sobre 16, que é igual a menos 1 oitavo. E y, duas linhas, é igual a menos 121 menos 119. Quanto que é 121 mais 119? Isso vai dar 0, 4, 240. Então, menos 121 menos 119 é menos 240 sobre 16, que é igual a... Quanto que é isso? Vamos ver. Podemos simplificar aqui por 4, fica 60, e aqui fica 4, é menos 15. Menos 15. Então, estamos quase no final. Lembre-se, y é igual a x ao cubo, certo? Y é igual a x ao cubo. E eu sei que um dos y é menos 1 oitavo. Então, menos 1 oitavo é igual a x ao cubo. Portanto, x é igual a raiz cúbica de menos 1 oitavo, que é igual a... Essa é fácil, certo? É 1 meio, menos 1 meio, certo? 8 é 2 ao cubo, então, menos 1 meio. Menos 1 meio vezes menos 1 meio é mais 1 quarto, vezes menos 1 meio fica menos 1 oitavo. Então, essa é uma das soluções. Vamos trocar de cor aqui. Essa é uma das soluções. Essa cor também não chama muita atenção. Vamos trocar de novo. Agora, outro y é menos 15.
E lembre-se, o y nada mais é do que x ao cubo. Então, nós ficamos com x ao cubo, que é igual a menos 15, e, portanto, x é igual a raiz cúbica de menos 15. Não temos problema nenhum com esse radicando negativo, porque o índice é ímpar, então o radicando pode ser negativo. Então, temos duas soluções reais, menos 1/2, então as soluções são menos 1/2 e raiz cúbica de menos 15. Isso no conjunto dos números reais, certo? No conjunto dos números complexos, nós teríamos 6 raízes. Mas, enfim, era isso por esse vídeo, uns exemplos um pouco complicados, mas é bom de vez em quando, porque para não ficar sempre tudo aqueles exemplos fáceis de fazer, certo? Até o próximo vídeo.